região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Numa só e mesma liturgia, reúne a igreja estes dois apóstolos, São Pedro, cabeça da igreja, e São Paulo, apóstolo das nações, dos gentios. Ambos são considerados alicerces vivos da igreja, uma igreja que foi plantada com suas fadigas, também com suas incessantes pregações, e fecundada esta igreja com o sangue destes dois apóstolos que mártires se fizeram e o martírio, portanto, abraçaram. Pedro é-nos apresentado hoje preso numa cadeia, mas não é esta a cadeia que vai levá-lo agora à morte. Não, mas ele sabe que, sendo fiel discípulo do Senhor, há de se assemelhar a Ele em tudo, também no sofrimento por que passaram. Afinal, o discípulo não é mais que o seu mestre. E o próprio Jesus dissera: perseguiram-me a mim, sereis também vós perseguidos. E lá está Pedro. Quantas vezes incompreendido, perseguido, sofrera ele oposições, assim como o Mestre Jesus. Pedro, no entanto, não vai ficar ali nessa prisão por muito tempo. Ele está muito bem guardado por soldados. Mas o que acontece? A comunidade cristã reza por ele. Os todos cristãos estimavam-no, amavam-no, e sabendo da prisão sua, rogam a Deus em seu favor. E um anjo que aparece durante a noite e o livra milagrosamente da prisão. As algemas se quebram, caem ao chão. Os soldados que estão ali guardando um de cada lado caem também ao chão. As portas da cela se abrem e os soldados com que desmaiam. Pedro não sabe ainda, no momento, o que lhe acontece. Pensa tratar-se aquilo de uma visão, quem sabe um sonho. Mas só depois que liberto se vê, é que nota, houve a mão de Deus ali para libertá-lo. Milagrosamente, ele é liberto. A oração dos cristãos foi ouvida. E Pedro se fazia ainda necessário no meio deles. Se essa prerrogativa ali de Pedro são hoje as prerrogativas do Santo Padre, o Papa Francisco, então notemos aquelas que eram prerrogativas dos primeiros cristãos
tornam-se as nossas hoje. E se lá rezaram por Pedro, rezemos hoje pelo seu sucessor, pelo Papa Francisco. Todos sabemos, tem ele uma saúde frágil, mas que fragilidade nele vemos? Nos seus atos, nas suas atitudes, no seu governo, na sua inteligência, na sua ação pastoral. Deus o fortalece, ele reza por nós, ele sacrifícios oferece a Deus pelas ovelhas que o Pai lhe confia. E o nosso papel, nós o estamos cumprindo? Quem quer que se ponha contra o Santo Padre, dizendo coisas absurdas a seu respeito, este deliberadamente já se vê excluído desta comunhão com a igreja. É verdade. O Cristo Jesus fundara a igreja, fizera nascer do seu lado aberto lá na cruz e colocar Pedro à frente dos cristãos, para que visivelmente fosse notada uma liderança, mas não uma liderança para esmagar, oprimir, ferir, senão para, como pastor, conduzir, guiar, apacentar, alimentar, ensinar, por conseguinte, santificar. Se nós queremos que estas orações nos alcancem, os seus efeitos nos alcancem, que essas orações cheguem ao céu, é de bom tom que também agradeçamos o modo como o Santo Padre conduz a igreja, inspirado e impelido pelo Espírito Santo, sem deixar faltar, quer nos seus pensamentos, gestos, atitudes, no seu coração, aquilo que Jesus ensinara. O sumo sacerdote, o pastor por excelência, graças ao Espírito Santo, nada na igreja se perde do que foi ensinado por Jesus, do que foi dito por Ele, e nos inspira este Espírito e nos fortalece também, para que façamos igual. Identifiquemo-nos com Cristo e hajamos como Ele nestes nossos dias. Como é bom sentir o carinho do pastor, mas da nossa parte, ovelhas que somos, ofereçamos-lhe o calor da nossa lã, e esse calor expresso, sobretudo, na oração a Deus em seu favor, no respeito para com Ele e na obediência também. Pois bem, queridos, assim está Pedro e fora liberto da prisão. Paulo também é nos apresentado em algemas, e ele sabe tratar-se essa prisão daquela que o levará à morte, é a sua última prisão. E sabendo isso, ele não fala da morte que se aproxima com amargura, com rancor, com indignação, com revolta, com tristeza. Não. Ele fala dessa morte que se aproxima com serena alegria, sabedor, cônscio de que fez o que Jesus dele esperava. Tanto é verdade que ele afirma: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça. Ele sabe, cumpriu o papel que tinha, que enfim deu-se em missão. Não foi fácil, difícil para Paulo, mas ele não estava sozinho. Aliás, os apóstolos todos não podiam se sentir sozinhos. Os cristãos não podem se sentir sozinhos, porque dissera lá Jesus, e esta sua palavra ecoa e alcança-nos hoje: eu estarei convosco até o fim dos dias, até o fim dos tempos.
E essa promessa ele cumpre. Paulo, que está na prisão e sabe morrerá em breve, fala desta morte como uma sua libertação. Olhem, como uma sua libertação. Isso me faz lembrar Santa Teresinha do Menino Jesus. Numa das suas reflexões e orações, ela diz assim: esse mundo aqui, bom, é um sonho, essa vida que aqui temos, mas em breve acordaremos. Nós somos transeuntes aqui, somos peregrinos aqui. Infelizmente, quem veja esta oportunidade de aqui viver como para ficar raízes aqui e daqui nunca mais sair. Mas essa não é a nossa terra definitiva. A nossa terra definitiva é o céu. Para o céu fomos feitos por Deus, e chegar a esse céu é-nos possível. Não era antes do advento de Jesus, porque o homem se afastara de Deus por ocasião da sua desobediência, por conseguinte pecado. Mas Jesus mereceu-nos o céu, conquistou-nos o céu, e agora é-nos dada a oportunidade de alcançá-lo, de viver no céu, de ser cidadãos do céu. Para isso temos toda uma vida aqui, e os passos que aqui damos definem, pois, o que será após a nossa morte. Todos ressuscitaremos, como dizem as Escrituras, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Então, se queremos que esta vida se conserve e com a morte seja ela transformada, portanto não nos seja tirada, demos passos na direção de Deus, demos passos com Deus, sabendo-o, sentindo-o conosco. Essa vida é um sonho, como diz Santa Teresinha, em breve acordaremos. E Paulo tinha essa certeza, tinha mesmo essa convicção: realizar bem o seu trabalho que Jesus lhe confiara. Um apóstolo temporão, digamos, porque não fora ele chamado no mesmo tempo em que os apóstolos assim foram. Jesus já ressuscitado, e Paulo, a caminho de Damasco, cai do seu cavalo, o clarão que se faz o cega, e ele escuta a voz: por que vós me perseguis? Mas como Paulo estava perseguindo a Jesus, se Jesus nem mais estava ali? Se Jesus já havia ido para junto do Pai? Aí ele está perseguindo os cristãos. Perseguia ele, Paulo, a Jesus, o Mestre, o Senhor. Para notar como hoje Jesus continuou sofrendo, ou não? Sofre em cada membro da igreja que sofre. Sofre nos irmãos e irmãs nossos que algum sofrimento carregam consigo, em face da fome que passam, do descarte que sofreram, das incompreensões, perseguições pelo bem que fazem, pelo evangelho que vivem. Quando sofrem pela cor da pele, pelo lugar em que vivem, pela falta de condições sanitárias, quando sofrem. E Jesus está sofrendo neles. E o nosso papel? Olhem Paulo, ele que perseguia os cristãos, em face agora da sua queda do cavalo, deixa de persegui-los e se torna um com eles. Que conversão, radical! Por que isso não acontece conosco? Falamos mal das pessoas, criticamos-las infundadamente, até as julgamos, se não, condenamos, maltratamos, somos ásperos, rudes, intransigentes, maldosos até, e comparecemos à missa, e dela participamos,
e saímos como para ela chegamos. Não era para ter mudança? Não é hora de, quem sabe, Jesus nos sacudir lá, para que caiamos do nosso cavalo, caiamos do nosso orgulho e nos vejamos iguais, um com todos, ajudando-nos mutuamente, crescendo na caridade, sendo unânimes na oração, dispostos à fração do pão, à partilha dos recursos que temos. Pedro, ontem na missa da vigília, nós o tínhamos diante de Jesus, ouvindo dele a pergunta: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Foram necessárias 3 vezes para que essa pergunta repercutisse em Pedro e ele não respondesse só de maneira afoita, de maneira primária, mas profunda, indo ao coração e vendo um real amor por Jesus. Mas enquanto vê esse amor, vê também suas próprias fragilidades. O fato de Jesus chamar os apóstolos para junto de si não estira a humanidade, a fragilidade. Quem hoje se julga convertido, amante de Deus, crente, não pode pensar que suas fragilidades acabaram, porque se sente amigo de Deus, pronto, pode tudo, consegue tudo, porque sua fé é imensa. Ora, fé não é isso. A nossa fé não está para aplacar a ira de Deus ou para forçá-lo a fazer aquilo que queremos, porque julgamos necessário ou julgamos merecedores. A nossa fé e a nossa oração estão para alargar o nosso coração, para então assimilar a vontade de Deus e cumpri-la, ainda que não a entendamos. Para isso a fé, para isso a oração. Portanto, como Pedro, respondamos ao Senhor, reconhecendo nossas fragilidades. Sim, Senhor, tu sabes tudo, eu te amo. E aí Jesus lhe diz, também por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. O que isso significa? Esse amor que dizes ter por mim se prova no cuidado que has de ter com as minhas ovelhas, e eu as confio a ti. Olhem o que é amor. Amor é dedicar-se aos nossos irmãos e irmãs e socorrê-los quando assim necessário se faz, e amá-los e festejar com eles as suas alegrias, as suas vitórias. Tu me amas? Sim, eu te amo. Então tu has de provar esse amor, cuidando dos que são meus e amando-os, porque eu os amo. E como já disse Jesus, eu não quero a morte do pecador, eu quero que ele se converta e tenha vida. Está aí o nosso papel, todos nós convertamos-nos. E aí hoje, o que mesmo faz Jesus, pergunta: quem sou eu? Quem dizem os homens que eu sou? E vós? O que eu sou para vós? Quem eu sou? Pedro toma a palavra, responde por si e pelos demais: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E após essa profissão de fé, diz-lhe Jesus: eu te faço Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno não poderá vencê-la, e eu te dou ainda as chaves do reino dos céus. Tudo que aqui ligares será ligado no céu, e se aqui desligares, será desligado no céu. Ora, o que significa isso? Primeiro, Jesus diz que Pedro vai apacentar as ovelhas, vai cuidar delas. Agora dá-lhe
as chaves. Queridos, será que só Pedro tinha condições, dentre os apóstolos todos, condições para cuidar das ovelhas? E essas chaves, e esse poder? Bom, tudo isso significa unidade e comunhão que há na igreja, porque estas chaves que significam o poder não são dadas a Pedro em especial, em particular, senão à igreja que ele, Pedro, representa, em sinal de unidade, tornando-a coesa, um só rebanho. Assim, o munus de apacentar, é a igreja quem tem esse munus, que exerce esse serviço de apacentar. Pedro é o responsável por essa igreja, que cuida de tornar unidas estas ovelhas, seguras no mesmo aprisco, guardá-las e protegê-las, porque Deus assim o quer. Que belo isso, não? Então que nossa vida também se transforme a partir desse chamado que Deus nos faz, chamado à vida, chamado à vida da graça pelo batismo, chamado à santidade, e que haveremos de vivê-la onde estamos, onde Deus nos plantou, na família que constituímos, no trabalho profissional que exercemos, naquele grupo, junto àquela vizinhança, na igreja. É assim. E para encerrar, o que estes dois apóstolos vivem, isso atesta que verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que enfrenta e que se submete a estas oposições, que vão estes discípulos aos tribunais, são perseguidos e até passam pela morte. Mas não é um enfrentamento com ódio, com ira, não é um enfrentamento irascível, é um enfrentamento com uma outra arma, com uma serena confiança em Deus. Serena confiança em Deus. E essa serenidade é conferida a estes destemidos. Destemidos por quê? Porque se sabem acompanhados por Deus e amados por Ele. Pronto. Então não há espada, não há cruz em que sejamos pregados, não há adversidade que nos possa vencer e nos impedir a vida eterna. Estes dois apóstolos alcançaram o martírio, viveram, um pela cruz, Pedro, outro pela espada, Paulo, muito amados por Deus, mas não foram poupados do sofrimento, aprenderam a passar por ele, porque viram o Mestre, viram a Jesus, e conseguiram também ressignificar o sofrimento que tinham, puseram uma causa, um propósito, o reino dos céus e a salvação daqueles que lhes eram confiados. Por que não agir do mesmo modo? Por que não podemos fazer do mesmo jeito?